Hoje, exploraremos a vida de Salomão e os últimos dias do seu reinado. Salomão foi uma figura renomada por sua singular sabedoria. Contudo, paira uma incerteza sobre os momentos finais de sua vida. A grande questão é, em seu leito de morte, Salomão renunciou à idolatria trazida por suas esposas estrangeiras ou morreu na idolatria aguardando a condenação no juízo final? É isso que exploraremos neste vídeo. Esta história está registrada em 1 Reis, capítulo 1 ao 11. Então, aperte os cintos e vamos mais uma vez viajar pelas páginas sagradas da Bíblia. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu publicar um novo vídeo. Deixe um joinha e um comentário logo abaixo. Vamos para o vídeo. Ao longo de 11 capítulos de 1 Reis, acompanharemos a trajetória de Salomão, seus erros e acertos. Nosso objetivo é tirar lições importantíssimas para nossas vidas. Salomão era filho da esposa favorita do rei Davi, Batseba, uma mulher inteligente e encantadora que exercia uma grande influência sobre o rei e um grande poder sobre a corte. Durante os últimos dias de Davi, uma disputa pelo trono emergiu entre Adonias, filho mais velho, e Salomão, próximo na sucessão. Adonias buscou apoio para uma coroação, excluindo Salomão. Então Batseba, Natã, Zadok e Benaia denunciaram Adonias ao rei, e Davi ordenou que Natã e Zadok ungisse Salomão em En-Rogel, frustrando os planos de Adonias. Diante das testemunhas, Salomão foi ungido, marcando o início de seu reinado e frustrando as ambições de Adonias. Então Adonias, morrendo de medo, buscou misericórdia, prometendo lealdade a Salomão. Com as instruções que Salomão recebeu de seu pai, ele rapidamente procurou consolidar seu poder, eliminando seus rivais. Adonias, irmão mais velho de Salomão que tentou usurpar o trono, foi executado sob suspeitas de querer roubar o trono. Abiatar foi deposto do sacerdócio e banido, e Zadok assumiu seu lugar. Joabe foi morto por ordens de Salomão, e Benaia tornou-se o novo comandante dos exércitos. Mas por que Salomão mandou Benaia matar Joabe? Joabe foi morto a pedido de Davi, pois ele tinha tirado a vida de dois homens inocentes, Abner e Amasa. Abner era o comandante do exército de Saul antes de se aliar a Davi. Após uma disputa interna em Israel, Abner foi assassinado por Joabe como um ato de covardia e vingança pela morte do irmão de Joabe, Asael, que ocorreu durante um confronto anterior. Amasa, primo de Joabe, foi nomeado comandante do exército por Davi em vez de Joabe. Mais tarde, durante um encontro, Joabe astuciosamente o assassinou como parte de uma intriga para recuperar seu papel como comandante do exército de Davi. Assim, o reinado de Salomão começou em meio a vários desafios. Salomão ainda era muito jovem, ele começou a reinar com aproximadamente 18 anos. Então, em 1 Reis capítulo 3 e versículo 1, está escrito: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Salomão casou-se com a filha do faraó com o intuito de fazer uma aliança política. Esse foi um dos primeiros erros que Salomão cometeu. Talvez por sua inexperiência ou insegurança, pois, como ele não era um homem de guerra, achava que a melhor maneira de continuar seu reinado em paz era fazendo alianças políticas, casando-se com as filhas dos reis dessas outras nações. No entanto, o reinado de Salomão seria um reinado de paz por dois motivos. Primeiro, porque Deus tinha prometido. Segundo, Davi tinha derrotado todos os seus inimigos. E certamente Deus continuaria mantendo essa paz durante todo o reinado de Salomão. A Bíblia relata que Salomão amava o Senhor e demonstrava andar de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos ou sagrados. Aqui nesse ponto, muitas pessoas interpretam erroneamente, achando que Salomão, neste momento de sua vida, estava cometendo idolatria e sacrificando aos ídolos nos montes. Porém, aqui está uma explicação detalhada. O tabernáculo que antes ficava em Siló nos tempos do sumo sacerdote Eli, tinha sido transferido para Gibeão. Vejamos o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 1, e versículos 1 ao 6. Salomão falou a todo o Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeão, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Hur, fizera, estava em Gibeão, em frente do tabernáculo do Senhor.
Ali, Salomão e a Assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Depois de oferecer este sacrifício ao Senhor, Salomão experimenta um encontro extraordinário. Deus ficou tão feliz com a atitude dele, que apareceu a Salomão em sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." O jovem rei reconhece suas limitações diante da grandiosidade tarefa de governar Israel. O pedido de Salomão é notável, pois não pede riquezas ou longevidade, nem a morte de seus inimigos, mas sim sabedoria para discernir entre o bem e o mal ao governar o povo escolhido. Este pedido pareceu bem aos olhos do Senhor. Deus lhe disse: "Já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para liderar e ministrar a justiça, vou fazer o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Além disso, eu lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar segundo os meus caminhos e obedecer aos meus decretos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida." O julgamento das duas mães. Em pouco tempo, duas mães compareceram à presença do rei, reivindicando ser a mãe biológica de uma criança. As duas mulheres viviam na mesma casa e deram à luz quase ao mesmo tempo, mas uma delas acidentalmente sufocou seu próprio filho durante a noite. Ao perceber a tragédia, ela trocou secretamente seu filho morto pelo bebê vivo da outra mulher, que ainda dormia. Quando a mãe desta criança acordou pela manhã e percebeu a troca, iniciou-se um conflito. Ambas as mulheres apresentaram suas queixas diante do rei Salomão, buscando uma resolução para a disputa. Sem testemunhas ou evidências claras, a situação era complicada. Foi então que Salomão, em sua sabedoria única, propôs uma solução surpreendente. Ele sugeriu dividir o bebê ao meio, dando metade a cada mãe. A proposta chocante serviu como uma espécie de teste de amor materno genuíno. A verdadeira mãe, movida por um instinto protetor e amor incondicional, implorou ao rei que não matasse a criança, mas que a desse a outra mulher se isso fosse necessário para preservar a vida do bebê. A outra mulher, por sua vez, concordou com a divisão. A reação das mães revelou a Salomão quem era a verdadeira progenitora, aquela cujo coração maternal estava disposto a abrir mão de seus direitos maternos para salvar a vida de seu filho. Diante desse discernimento, o rei decidiu dar o bebê à mãe verdadeira, demonstrando sua sabedoria e discernimento divinamente concedidos. Essa história ficou registrada como um exemplo vívido da capacidade única de Salomão de administrar justiça com sabedoria e compreensão. A notícia dessa sábia decisão espalhou-se como fogo, atravessando vilarejos e cidades e países. Agora, Salomão era reverenciado como um governante sábio e justo, cujo discernimento e justiça eram reconhecidos por todos. Em 1 Reis capítulo 4 e versículo 34 diz o seguinte: "Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, que tinham ouvido falar da sua sabedoria." Ainda no início de seu reinado, no 4º ano, Salomão decidiu cumprir a promessa feita por seu pai de construir um templo em Jerusalém para abrigar a Arca da Aliança. A principal necessidade do rei era de mão de obra qualificada. Para garantir uma força de trabalho adequada, Salomão optou pelo trabalho forçado, subjugando os cananeus à condição de escravos do Estado. Contudo, diante da insuficiência desses recursos para seus ambiciosos planos, ele também recrutou israelitas livres, obrigando-os a trabalhar em turnos de 10.000 a cada 3 meses. A composição total de sua força-tarefa era impressionante, reunindo 80.000 marmoreiros, 70.000 trabalhadores comuns e 3.600 supervisores ou condutores de escravos. Essa abordagem estratégica demonstra a determinação de Salomão em garantir recursos humanos e materiais para a grandiosa construção do templo, um marco significativo em seu reinado. No entanto, aqui já começamos a perceber que a política de expansão que o rei estava estabelecendo estava tornando-o uma espécie de tirano, como Ramsés II, rei do Egito. O templo foi o mais importante dos seus projetos de obras públicas. Estava localizado no Monte Moriá, o lugar da eira de Araúna, onde o rei Davi tinha erigido um altar ao Senhor para que cessasse a praga e onde Abraão tinha subido para oferecer Isaque em sacrifício a Deus. Uma boa parte dos materiais foi coletada por Davi, mas o trabalho real começou no 4º ano do reinado de Salomão.
7 anos foram gastos na sua construção. Não se ouviu o som de nenhum martelo, machado ou ferramenta de ferro durante sua construção. Isso significa que as pedras e todos os materiais já vinham cortados no tamanho certo. O santuário foi revestido com ouro, como se tivesse sido escavado de uma massa sólida. 2 imensos pilares ficavam na entrada do pátio como guardiões do santuário. O templo centralizou e fixou Jerusalém como o centro de adoração ao Senhor, como o centro de migração para as 12 tribos para adoração no mesmo altar e santuário. Ao concluir o santuário real no 11º ano do seu reinado, Salomão realizou uma grandiosa celebração. Perante uma grande congregação dos líderes das tribos e dos príncipes descendentes dos patriarcas, a Arca da Aliança foi transferida da cidade de Davi até o lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Então uma nuvem encheu o edifício com a glória do Senhor. O rei abençoou a multidão reunida, recitou a história da construção do templo e sua participação no processo. Depois, em pé diante do altar do Senhor, Salomão estendeu as mãos para os céus e ofereceu uma oração de dedicação. Ele pediu que o Senhor ouvisse e atendesse às orações feitas naquele lugar, nas situações que envolvessem juramentos quando a nação fosse ferida pelos inimigos, durante o período de falta de chuvas, na ocorrência de diversas calamidades, pelo exército e em situações de cativeiro. Os atos finais de Salomão na dedicação do templo foram a oferta de um grande número de sacrifícios pacíficos, ofertas queimadas e ofertas de manjares. Salomão, o sábio rei de Israel, deixou um legado de grandiosas construções em Jerusalém. Entre elas, destacam-se a Casa do Bosque do Líbano, um pórtico de colunas, um hall para seu trono e uma esplêndida casa para a filha do faraó. Dedicou 13 anos à edificação de sua própria residência, que abrigava suas 700 esposas, 300 concubinas e servos. Além disso, ergueu Milo, uma colossal fortaleza para proteger o templo. Salomão era não apenas um hábil construtor, mas também um diplomata perspicaz. Seus casamentos garantiram acordos internacionais vantajosos, assegurando a paz durante seus 40 anos de reinado. Iniciou contratos comerciais notáveis, como o contrato com o rei Irão de Tiro, fornecendo trigo e azeite em troca de madeira. Estabeleceu acordos comerciais com o Egito e organizou um próspero comércio marítimo, construindo uma frota de navios em Ezion-Geber. Até a rainha de Sabá veio visitá-lo e testemunhou sua sabedoria, ficando impressionada com suas respostas perspicazes a seus enigmas e charadas. Em reconhecimento, presenteou-o com ricos presentes, incluindo 120 talentos de ouro. Então o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração, e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Porém, mesmo depois dessa advertência que o Senhor lhe deu, Salomão entrou em um declínio espiritual e se afastou dos caminhos do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 11 e versículo 1, está escrito: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas.
Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Quemos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que Irê havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor Irê disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais Irê ordenei, certamente Irê tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu Irê darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Surgem os adversários. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, está escrito: então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 23, está escrito: Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Em 1 Reis, capítulo 11, e versículo 26, Deus levantou outro adversário contra Salomão. Vejamos o que está escrito. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zereda, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta silonita, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços, e ele disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente nos tronos em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você.
Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel, então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Como o texto não mostra Salomão se arrependendo dos seus pecados de idolatria, muitas pessoas ficam na dúvida se realmente houve arrependimento. Muitos estudiosos acreditam que houve arrependimento por parte de Salomão, e eles justificam isso utilizando o próprio livro de Eclesiastes. Esse livro foi escrito em sua velhice, e lá podemos ver as palavras de um homem que experimentou de tudo e chegou à conclusão de que tudo era vaidade. Era como correr atrás do vento. E no capítulo 12, versículos 13 e 14, vemos Salomão dando instruções valiosíssimas. Ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Porém, os versículos mais contundentes que mostram que Salomão provavelmente se arrependeu estão no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 14 ao 16. Vejamos o que está escrito: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quando ele praticar o mal, eu o castigarei com a vara dos homens, com os golpes dos filhos dos homens. Contudo, a minha misericórdia não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Assim, será firme a tua casa e o teu reino para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Deus está fazendo uma promessa a Davi acerca de Salomão, e a promessa é clara: ainda que Salomão viesse a transgredir os seus mandamentos praticando o mal, o Senhor iria castigá-lo, porém não apartaria dele a sua misericórdia. Com isso, eu concluo este vídeo dizendo o seguinte: embora eu acredite que Salomão se arrependeu e foi salvo, a verdade absoluta somente Deus sabe. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe seu ponto de vista logo abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu subir um novo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.